E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe bem o horário que vocês vão estar assistindo essas videoaulas, mas o mais importante é que vocês estejam assistindo. Queria receber vocês, né? A volta de vocês, queria estar tendo esse contato com vocês, né? E não vamos iniciar com muita cobrança, não. Pelo contrário, na aula de hoje eu vou fazer uma revisão, né, de assuntos que foram vistos para trás e, obviamente, adentrar o nosso primeiro capítulo deste retorno, tá certo? Queria pedir a vocês que esse vídeo possa ser assistido, chegar ao máximo de colegas de vocês, que vocês possam pedir para um colega que você sabe que está desmotivado voltar a participar, que a escola está aberta para ajudar, a gente, né, os professores estão abertos a ajudar. E sejam bem-vindos, bola para frente e vamos vencer esse momento difícil, tá certo? Então, pessoal, revisando a ditadura. Que ditadura, né? Primeira pergunta é: que ditadura? Revisando que ditadura? A ditadura civil-militar. O Brasil viveu, né, de 1964 até 1985 a ditadura civil-militar, certo? É um momento bastante duro para a história deste país, em que o Brasil foi governado por uma junta militar de governo, que, segundo as pessoas da época, representavam a vontade do povo. Não à toa esta imagem bastante forte de pessoas nas ruas, manifestações, algo bem comum nos dias de hoje, que defendiam a intervenção dos militares. O Brasil estava ameaçado pelo mal, que era o comunismo. O presidente do Brasil era João Goulart, né? O Jango. Ele era simpatizante, sim, das ideias socialistas. Lembremos que em 1964 nós estamos em meio ainda à Guerra Fria, então o mundo estava dividido entre capitalismo e socialismo, entre Estados Unidos e União Soviética. E, historicamente, o Brasil era aliado dos Estados Unidos. Historicamente, o Brasil era aliado do capitalismo. E nós tínhamos um presidente que era simpatizante do outro lado. Era simpatizante das ideias socialistas. Então, grande parte da imprensa, da igreja, das igrejas, digamos assim, católica e evangélica, grande parte dos empresários desse país viam na figura de João Goulart um perigo muito grande, né? O fato do Brasil se aproximar da União Soviética. E eles queriam a comodidade de estar do lado norte-americano. E aí, em 1964, nós vamos ter o golpe civil-militar, em que o presidente João Goulart é tirado à força do cargo, certo? E acaba que os militares assumindo o poder no Brasil. Diga-se de passagem, com o clamor do povo. Olha que loucura, olha que doideira. Um dos momentos mais duros da história do Brasil. E aí a gente vai parar bem no momento mais duro. Na próxima semana a gente volta com outra videoaula falando desse momento mais duro, que são os chamados anos de chumbo, onde jovens, estudantes, imprensa, jornalistas foram silenciados. Muitos foram torturados. Muitos foram mortos. Muitos desapareceram e até hoje não tiveram suas histórias contadas. Então, olha que loucura. Foi esse povão aí que clamou e pediu a intervenção dos militares no Brasil. Então, por isso, né, que durante muito tempo se dizia ditadura militar. E agora eu botei só ditadura lá, porque eu queria fazer esse parênteses. Ditadura civil-militar. Você vê aqui na faixa, ó, deixa eu botar o vermelho que vai ficar mais marcante. Vermelho. O que diz a faixa? Comunistas não. Comunistas não. Democracia sim. Então você vê que é um contexto de Guerra Fria. Era uma briga entre comunismo e
capitalismo. Então, o nome dessa marcha, pessoal, perdão, não falei, né? Que vocês viram muitas pessoas, é Marcha de Deus com a Família pela Liberdade. Então, você tem a Marcha de Deus, né? O povo, e aí apoio de igrejas católicas e evangélicas. Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E aí você tem, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, um direito, né, um direito muito importante, que era a liberdade. Então, essa participação do povo faz com que o golpe de 1964 ele tenha sido um golpe civil e militar. Não só uma ditadura militar, mas também civil militar. Resumidamente, foi assim que a ditadura começou em 1964. A Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, cerca de 500 mil pessoas, certo? Em São Paulo, e 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, né? 500 mil pessoas no Rio de Janeiro e 1 milhão de pessoas em São Paulo, certo? E o golpe, ele acontece no dia 31 de março de 1964. E como nós vimos na faixa, o predomínio do discurso era anticomunista. Eles não queriam o comunismo, queriam a continuidade, não é, do braço armado, da política externa brasileira ligada aos Estados Unidos, certo? Nós temos uma manchete do jornal O Globo da época, certo? Defensora da democracia sem povo, a capa do Globo, certo? Depois do golpe militar. O cara que vai ser empossado era o presidente da Câmara na época, chamado Ranieri Mazzilli, tá bem aqui o nome, tá certo? E aí vários jornais do Brasil veicularam e noticiaram o golpe militar de 64, visto com bons olhos, diga de passagem, não é? O presidente do período, primeiro empossado lá de maneira interina, Ranieri Mazzilli, como a gente tinha visto, como presidente da Câmara dos Deputados, ele assume a presidência da República por convocação do Congresso Nacional, que anuncia a vacância do cargo após a vitória do movimento revolucionário de 31 de março de 1964. E aí assume o cearense, Marechal Castelo Branco, no ano de 1964 e governa até 1967. Ele conquista o poder ele chega ao poder de forma indireta, ou seja, sem eleições, se for um golpe, o presidente, né, tomou um pé na bunda, digamos assim, o João Goulart, através da votação na Câmara, deu importantes passos para a consolidação da ditadura, instituindo o que nós conhecemos como AI-1 e AI-2, que são marcos iniciais do período. Professor, e o que são esses AIs? Como é uma revisão, isso aqui já foi visto, já foi discutido em outros vídeos, inclusive o próprio governo do Castelo Branco. AI significa ato institucional. O Brasil não tinha mais uma Constituição. As leis no Brasil agora, elas seriam instituídas por documentos escritos pelo próprio presidente da República. E esses documentos recebiam o nome de atos institucionais. Então, AI era uma sigla. A nossa aula do livro de vocês, né, ela fica aqui, ó, fica presa. Como é que fica presa? Ela dá atenção especial ao governo do Marechal Costa e Silva. E a próxima aula, ela dá atenção ao governo do general Emílio Garrastazu Médici. Então, as nossas aulas, a aula de hoje que a gente vai já iniciar, ela está focada no governo do Marechal Costa e Silva, e em especial nesse documento chamado Ato Institucional número 5, certo? E na próxima aula a gente vai estar focando no governo do general Emílio Garrastazu Médici, em cima deste conceito chamado de milagre econômico. Então, você tem que aprender conceitos. Certo? Um dos conceitos mais importantes de ditadura militar no Brasil é o AI-5, Ato Institucional número 5. O que dizia ele? O que fez ele? Pessoal, o Ato Institucional número 5, ele simplesmente restringiu os direitos civis dos brasileiros. Ou seja, você não podia falar o que quisesse. Se tivesse rede social, por exemplo, você não podia postar tudo que você quisesse. Certo? Era um ato restritivo, proibitivo. Principalmente, podia usar violência, certo? Porque a gente dizer que você não pode fazer, você vai lá e faz. E se eu te prender? E se eu te torturar? Certo? Se eu te matar, será que isso não vai servir de exemplo? Professor, mas não existiu isso, não. Existiu. Então, tome muito cuidado com essas manifestações que tem, pessoas defendendo volta da ditadura, volta do AI-5, que ele está dizendo que quer que pessoas
que expressem suas opiniões, que não concordam com o governo vigente, possam, né, estar tendo seus direitos polidos. Professor, você está afirmando isso? Sim, se a pessoa vem defender o ato institucional número 5, ou esta pessoa não conhece a história, ou esta pessoa está mal intencionada. Porque foi um documento jurídico que legalizou no Brasil o uso da força, legalizou a censura, legalizou atos, ações não democráticas. Então, é algo muito sensível, certo? Então, o governo de Costa e Silva é responsável por assinar o documento da ditadura militar mais duro, mais pesado, chamado Ato Institucional número 5, certo? Ele vai acabar saindo do poder, afastado por problemas de saúde. E aí assume, né, entra como novo presidente o general Emílio Garrastazu Médici. É o período em que mais se tem violência no Brasil. Por quê? Porque ele vai aproveitar e vai usar o AI-5, fazendo com que o período seja de maior violência, os anos de chumbo, certo? Ao mesmo tempo que o Brasil vai viver um crescimento econômico, chamado de milagre econômico, certo? E aí a gente chega nos dois últimos presidentes militares, o general Ernesto Geisel, certo? E general João Batista Figueiredo. Esses dois caras eles vão ser importantes por quê? Porque o governo deles vão estar em sintonia. Eles vão fazer o que a gente chama, pessoal, de abertura do processo político. Ou seja, o Brasil vai se abrir a voltar à democracia. Quem dá início é o Geisel, um processo que para ele teria que ser lento, gradual e seguro, a gente vai estudar isso com calma, e é concluído pelo presidente João Batista Figueiredo, certo? Com a criação, por exemplo, da lei de anistia, perdoando, né, pessoas que tinham cometido crimes políticos, que vão ter o direito de retornar ao Brasil. Esses dois são assuntos para frente, tá certo? Então, vamos para o assunto do mês. Relembrado aí o golpe militar, revisado como foi que o Brasil chegou aqui, a gente vai abordar aí a nossa temática central. Primeiro, o Brasil era aliado norte-americano. Então, a Aliança para o Progresso, gente, é nada mais nada menos do que uma parceria entre Estados Unidos e Brasil. O problema crítico da dívida externa pode ser provisoriamente resolvido, graças ao sinal verde de quem? Do Fundo Monetário Internacional e da maciça ajuda do governo americano, através da Aliança para o Progresso, inaugurada pelo presidente Kennedy. Esse tema aqui, esse slide, é só para dizer o seguinte: o golpe foi de civil e de militares? Foi. E por trás tinha a ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não queriam de forma alguma que o Brasil se aproximasse da União Soviética. Então tem esses três fatores. Teve pedido do povo? Teve. Teve os militares como protagonistas? Teve. E por trás, quem articulou tudo isso? Estados Unidos da América. Pessoal, durante o governo de Costa e Silva, os protestos contra o regime eles começaram a se intensificar, certo? Estudantes envolviam-se em manifestações políticas, passaram a ser o quê? Perseguidos como criminosos. E isso, quem é que vai legalizar isso? O ato institucional número 5. O momento mais crítico deste confronto se deu com a morte do estudante Edson Luiz, de apenas 18 anos, no restaurante Calabouço. O motivo da morte foi um protesto organizado pelos estudantes na escola secundarista, que era no mesmo local do restaurante, contra o preço da comida e contra, obviamente, o regime ditatorial. O evento levou a uma grande manifestação no Brasil, chamada de Passeata dos 100 mil. Então lembra daquela passeata grande da família com Deus, a passeata da família com Deus pela Liberdade, que pediu a ditadura após a morte do estudante Edson Luiz? Nós vamos ter agora uma manifestação grande também, envolvendo principalmente estudantes e artistas, reivindicando o quê? O fim da ditadura. Os caras perceberam com o passar dos anos que tinham feito algo que fede, para mim não dizer aqui a palavra. Eles tinham feito cocô
Então eles se arrependeram e aí começa a iniciar as manifestações contra o regime. Obviamente que a gente vai ter um endurecimento do regime com a assinatura, obviamente de que, pessoal? Que são imagens, eu estou passando, são imagens das manifestações contra a ditadura. Depois que a galera percebe o que tinham feito, então agora vem faixas abaixo a ditadura e pedindo o povo aonde? O povo no poder, né? Pedindo o povo no poder. E aí nós temos uma leva de pessoas que passarão a ser bem vistas, né? Nós vamos ter um engajamento aí social bem grande. Olha aí, a gente vê as mulheres, né? Contra a censura e pela cultura, artistas vão se envolver no movimento, certo? E isso vai fazer com que o regime ele comece a ser questionado. E aí o regime vai o quê? Endurecer, perseguir, cria o AI-5 para torturar, para impedir o avanço dessas manifestações. Em 1964, a família tradicional brasileira saiu às ruas contra a ameaça comunista, apoiada uma possível tomada de poder pelos militares. Agora o povo carioca saía para protestar contra a violência de uma ditadura cruel que matou e torturou jovens e suas famílias. Quanta contradição! Não é aquilo que a gente tinha dito, usei um linguajar vulgar, né? A galera percebeu que tinha feito cocô, né? E aí, em vez de manifestar a favor, as manifestações eram contra. E aí a gente tem os dois principais símbolos, né? O primeiro, que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, pedindo o golpe militar, e depois a passeata dos 100 mil contra a ditadura, certo? Há uma tomada de consciência, mas até que se resolvesse, isso iria demorar muito. Nós temos aqui, pessoal, uma imagem na íntegra. Você pode parar e ler o ato institucional inteiro, certo? Para você saber o que dizia esse documento. Eu vou aqui para o resumo. O ato autorizava o presidente da República em caráter excepcional e, portanto, sem apreciação judicial, a decretar o recesso do Congresso Nacional, ou seja, ele podia mandar todos os deputados e senadores de férias, intervir nos estados e municípios, ou seja, ele poderia fazer o que ele quisesse nos estados e nos municípios, cassar mandatos parlamentares, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, decretar o confisco de bens considerados ilícitos e suspender a garantia de habeas corpus. São alguns dos direitos concedidos ao presidente da República com o ato institucional número 5. Nós temos a imagem aqui, pessoal, de um jornalista morto chamado Vladimir Herzog. Na próxima aula eu ainda irei abordar um pouco mais sobre a morte do Vladimir Herzog. Só um símbolo aí do ato institucional número 5. Esses anos ficaram conhecidos como os anos de chumbo. E a gente tem uma chargezinha bem interessante, né? Você pode me dar mais alguns detalhes da tortura no Brasil? O cara vai e responde, né? No caso ali era o Nixon, né? Presidente norte-americano. Claro. Você prefere o quê? Uma unha ou um dente? Ou um dedo? Certo? Então você vê o ar irônico, certo? Dessa charge. A gente vai abordar isso na próxima aula também, certo? Para fechar, a gente tem aí o papel da cultura como instrumento de protesto. O livro de vocês vai trazer, pessoal, o cinema novo. O cinema no Brasil sendo usado como ferramenta de denúncia dos atos de violência. E a música também no Brasil vai ser usada, como Chico Buarque de Holanda, dentre outras pessoas. E aí a gente vai ter agora os jornais também tomando consciência e fazendo denúncias contra os atos de violência do governo no Brasil. A gente retorna na próxima aula. Abraço!